Estudando o Livro dos Espíritos, um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, saudações fraternas a você que acompanha o nosso Estudando o Livro dos Espíritos, seja muito bem-vindo. Hoje a nossa querida Cris Drux está numa missão de trabalho profissional e ela tinha a possibilidade de não conseguir chegar em tempo e parece que não deu mesmo para estar conosco. Então, nós conduziremos aqui a atividade, dando as boas-vindas a Juliana Rezende e Ariane Rabelo, que são as nossas intérpretes aqui para Libras. E hoje nós contamos com o retorno do Júlio César Góes, uma satisfação imensa. Júlio é palestrante espírita, está como presidente da Federação Espírita do Estado do Sergipe e da Academia de Letras Espíritas do Estado do Sergipe também. E contamos também com Marcela Cardoso Tudela, que é palestrante espírita, facilitadora da área de estudo do Espiritismo e colaboradora da Sociedade Espírita Caminho, Verdade e Vida de Porto Velho. Sejam muito bem-vindos os dois, tá bem? Nós agradecemos também aos nossos parceiros de transmissão simultânea, agradecemos muito essa parceria que facilita para que o nosso estudo alcance o máximo de pessoas. Hoje nós seguiremos com o estudo da parte segunda do Livro dos Espíritos, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 8, da emancipação da alma, com o tema O Sono e os Sonhos. É um tema muito interessante, mas também os sonhos geram muitas fantasias. Então, hoje o Espiritismo vai nos esclarecer a respeito do assunto, as perguntas de 400 a 405, e a gente já inicia, Júlio, fazendo a pergunta 400 aqui para você. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Boa noite, Carlos. Boa noite, Marcela, Ariane e todos os nossos internautas nesses canais que transmitem aqui a FEB TV. Bom, Carlos, veja só. Quando a gente fala no espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, e principalmente no desencarnado, que isso, como você disse, gera muita fantasia nas pessoas. A percepção do espírito vai muito do seu estágio evolutivo. Então, vamos fazer, eu gosto muito de fazer metáforas, comparações. Digamos que você está no nível da calçada de um prédio. Você tem a visão apenas ali da rua, do que você está. Quando, à medida que você sobe, se você chega lá em cima, na cobertura, quando você olha, você vê a cidade. Ou seja, sua visão alarga. Então, quando a gente fala, por exemplo, se o espírito encarnado ele permanece de bom grado, se ele gosta do seu envoltório carnal, e aí Kardec ele usa, a espiritualidade usa até de uma comparação também. Como diz, olha, se você perguntar se é um camarada que está preso, será que ele gostaria de estar preso? Claro que não, né? Então, o espírito ele sempre aspira uma liberdade. Por que a gente tem que pensar assim? O que a gente vai interpretar com isso? Essa liberdade, o que é essa liberdade? No estado de encarnado, no estado aqui de vigília que nós estamos, nós temos várias limitações. A começar pelos nossos sentidos. A minha visão tem um alcance, a minha audição, o que eu sinto, o que eu percebo, tudo isso está ligado fortemente ao quê? Ao meu corpo. Ao meu corpo. E, além de tudo, eu vou o quê? É claro que interpretar aquilo que eu enxergo. Então, o espírito, ele aspira sempre a uma liberdade. Ele está aqui numa situação que ele é privado de várias coisas, de percepções, de entendimento. Por quê? Porque nós estamos numa espécie de letargia, nesse momento que estamos aqui no estado de vigília. Então, a pergunta é, ele se sente bem? Não, ele está preso. Agora, o que é que a gente tem que levar em consideração com isso aí? É o estágio evolutivo do espírito. Então, o espírito encarnado, ele aspira constantemente essa liberdade, essa libertação. E daí ele deseja se ver livre desse negócio, desse corpo. E quanto mais grosseiro é esse corpo, aí é que as limitações são maiores.
Então, a gente imagina assim, num mundo muito mais evoluído do que o nosso, onde você tem um envoltório menos denso, a sensação de prisão é menor. Quanto mais denso é esse corpo, ou seja, quanto mais inferior é o mundo, quanto mais um mundo como o nosso, de provas e expiações, tem uma característica. Quando você passa para um mundo, a série seguinte, a regeneração, você vai ter uma conformação corpórea diferente. Consequentemente, sensações, você tem a possibilidade de senti-las de outra forma, percepções diferentes. Então, é assim que a gente deve entender, mas eu chamo a atenção disso. Quando a gente fala no espírito, leia-se. Nós temos que ter como resposta que é uma mediana. Você não pode levar assim ao pé da letra. Se você está falando de um espírito medianeiro, e aí como eu chamo medianeiro? No nosso nível aqui da Terra, é mais ou menos isso. Agora, quando você eleva, é outra história. Quando você diminui esse estágio evolutivo, um estágio inferior, é outra percepção das coisas. Uhum. Muito bem, Júlio. Inclusive, não é? Entre nós mesmos aqui vai variar de acordo com que há aqui encarnados espíritos mais ou menos elevados, né? A sensação Exato. também varia, né, Júlio? Exatamente, é a nossa percepção, né? Então, aquilo que você tem de conhecimento vai fazer com que você perceba algo. Por exemplo, minha formação, eu sou engenheiro civil. Então, quando eu estou na estrada, dirigindo que eu passo numa ponte, eu fico imaginando o trem tipo, eu fico imaginando os esforços nas vigas, tudo. Minha esposa é pedagoga, ela nem olha isso, ela diz assim, você é maluca? Você fica pensando nisso que está passando na ponte? Mas nós somos levados a isso, a nossa percepção é muito do nível que nós temos de conhecimento. Isso aí. Muito bem. Agora, Marcela, a 401, Kardec pergunta, durante o sono a alma repousa como o corpo? Boa noite, Carlos, Ariane, Júlio, todos que nos acompanham nos diversos canais. Uma boa noite para todos nós. Carlos, os espíritos dizem que não, que durante o sono o corpo descansa do dia vivido e o espírito, que está sempre ativo o tempo todo, se desprende parcialmente do corpo e se lança ao espaço. Então, ele vai onde tem o interesse dele. A gente pode desdobrar, sair do corpo, né, emancipar a nossa alma e ficar no local, na ambiência espiritual do local onde nós estamos adormecidos, onde o corpo está adormecido. Como nós também podemos ir a outros lugares. Quem é muito afeito ao trabalho pode retornar à ambiência espiritual do seu escritório. Podemos ir às igrejas, os templos, né, religiosos, podemos ir às cidades espirituais, né, as diversas. Então, nós vamos para onde os nossos interesses nos levam. É importante que a gente lembre que nesse movimento nós apenas afrouxamos os laços entre o nosso perispírito e o nosso corpo físico. Não há uma ruptura. A ruptura só acontece no momento da desencarnação. E aí, nesse momento, então, do sono, a gente descansa um pouquinho. Então, esses laços são afrouxados. E a gente descansa o corpo físico, mas pode trabalhar bastante no plano espiritual. Viver o plano espiritual mais intensamente. Muito bom, excelente. E, Júlio, como nós podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Como a Marcela está dizendo, né? A gente se desprende. Como é que a gente julga, examina isso? Olha, é interessante essa questão desse desprendimento, né? Porque o que se sabe do sono é o seguinte, é que a gente... Vamos lá, vamos imaginar que a gente vai dormir, né? Então, a gente vai, deita, então tem aqueles estágios em que você não adormece de uma vez, não é uma anestesia, né? Você tem uma transição entre o estar acordado e o estar dormindo, vamos dizer assim. Aí você começa, para você entrar no sono, você tem que acontecer alguma coisa no seu corpo, então você diminui algumas funções, por exemplo, a sua temperatura, os seus batimentos cardíacos, seu metabolismo de uma forma geral. Você começa, digamos assim, a entrar numa frequência mais branda, mais amena, você começa a se desprender dessas coisas terrenas, tudo. Tanto é que eu sou muito adepto disso. Quarto é para dormir. Minha esposa quer colocar a TV no quarto? Não, quarto é para dormir.
A gente tem que dormir. Aí o que acontece? Quando a gente chega naquele sono bem profundo, que a gente começa realmente naquilo que o pessoal chama do estágio lá do sono REM, que o pessoal chama assim. Então, o que acontece? Como é que a gente julga essa liberdade do espírito durante o sono? Aí a gente pode dizer, bom, isso aí ocorre pelos sonhos, né? Porque quando o corpo repousa, devido a essa liberdade que o espírito tem, ele então começa a fazer essa viagem. E aí, digamos o seguinte, quanto mais proveitosa seja essa viagem, a gente se libertou mais, porque como a Marcela mesmo colocou, o que é que você quando eu digo você espírito, o que é que você faz durante o sono? O que é que você está fazendo durante o sono? Você espírito, seu corpo está ali. Eu não diria inerte, mas num estágio que você está ali, que você está repousando, e momentaneamente, digamos, os laços que te prendem estão mais, como a Marcela colocou, afrouxado. Então você tem mais linha. Imaginemos uma pipa. Você tem mais linha para você subir, para você navegar. Aí o que acontece? O espírito ele vai procurar o quê? Templos, ele vai buscar companheiros, receber conselhos. Está aí uma utilidade do sono. Você aurir conhecimento, você aurir, digamos assim, incentivo de outros espíritos amigos, tudo. Chega lá, não, rapaz, não desista não, você vai conseguir, tudo, a gente está aqui com você, tudo isso a gente tem, só que a gente não vê isso, né? Então, quando a gente começa essa pergunta mesmo, que está lá, como é que a gente pode julgar a liberdade do espírito durante o sono? Essa liberdade, ela vem justamente para aí, você vai medir pelos sonhos que você tem. Então, essa comunicação que a gente tem lá com os espíritos desencarnados, que são amigos nossos, são parentes, até mesmo pessoas encarnadas. A gente se encontra, às vezes, para discutir coisas, tudo. É uma coisa muito interessante. Eu vou citar um fato aqui que aconteceu comigo quando eu era estudante. Dentre as matérias da faculdade, tinha uma chamada Equações Diferenciais 2. Não sei como é que chama hoje, né? E é um negócio muito complexo. E a gente tentando resolver uma questão, tudo. E ninguém conseguiu da turma de estudo. Eu fui para casa, tal, adormeci e tal. E eu tive um sonho, eu nunca esqueci disso, eu tive um sonho com alguém resolvendo aquele problema, dando a dica de solução. Quando eu me acordei de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi pegar um papel que estava assim na banca, assim, que tinha do lado da minha cama, e anotar aquilo que eu tinha, antes que eu me esquecesse de tudo isso. Então, essa liberdade depende do sonho, de quanto você se desprendeu. E esse desprendimento vai muito da preparação que a gente tem. Por isso que é muito importante a gente lembrar de orar, a gente lembrar de pedir proteção, a gente ter bons pensamentos. É como eu disse, não é uma anestesia, você dorme, não. Você tem que se preparar, você tem que relaxar, você tem que fazer prece. Para quê? Para que essa liberdade ela seja consciente, né? No que eu digo de consciente, não que você está consciente da liberdade, mas que seja consciente, que seja responsável, que você se dirija ao local certo, você ganhe proteção. Então, essa medida de liberdade é uma coisa muito subjetiva. Por isso que em Livros Espíritos, os Espíritos disseram, não, pelos sonhos. Você está lá, a qualidade do seu sonho, o seu desprendimento, onde você foi, onde você vai, tudo, isso vai depender. A gente, às vezes, acorda e diz, puxa vida, eu tive um sonho que eu estava correndo, estava cansado, acordei muito bem e tudo. Então, pela qualidade dos sonhos que a gente consegue, talvez até, eu não diria bem mensurar isso aí, né? Mas que a gente consegue, assim, ter uma ideia, né? Uma ideia, assim, a liberdade do espírito durante o sono. Só destacando aqui, né, que o Júlio chamou atenção para a importância da gente se preparar para dormir, não é? Não é conveniente cair na cama quando já está morto de cansaço e nem fazer uma oração, não é? E nem procurar, assim, acalmar do dia. E tem gente que dorme com a televisão ligada ainda, hein, Júlio? A coisa fica pior ainda, né? Porque fica sintonizado com aquela coisa a noite toda. É realmente complexo. Agora, Marcela, ainda na 402, que tem um comentário assim bem grande na resposta, né? Que papel tem a simpatia e a antipatia em relação aos sonhos? Então, nós vimos que o sono liberta parcialmente o espírito encarnado, né? E nós, nessa liberdade, nós vamos
em busca dos nossos interesses, do que me interessa, eu vou atrás do que me interessa. Se eu sou um espírito mais desmaterializado, um espírito já voltado às questões espirituais, com um pouco mais de entendimento do que é a vida, do que são as leis da vida e como elas regem as nossas ações nos dois mundos, eu vou buscar seres e pessoas que se afinizam a mim, que se afinizam ao que eu gosto, aos meus pendores, ao que eu penso. Então, eu vou atrás de estudar, eu vou atrás de conversar com pessoas sobre coisas que são importantes para mim. Eu vou trabalhar, eu posso trabalhar no plano espiritual, né? Então, eu procuro me instruir. Mas se eu já sou um espírito um pouco mais materializado, mais apegado às coisas da carne, aos vícios materiais, para onde eu vou? Eu vou para lugares onde eu posso viver esses vícios. Eu vou para lugares onde tem pessoas que comungam comigo dessas vontades, desses desejos, né? Então, dependendo para onde eu tenho os meus interesses, eu aproveito esse momento de descanso do corpo para ir preencher esse meu tempo, né, na espiritualidade. E aí, a simpatia e a antipatia, elas se desenvolvem dentro de uma especificidade da lei divina, que é a afinidade. A lei de afinidade que vai gerar a sintonia entre os seres, nos dois planos da vida, nos dois planos da vida. Então, nós vivemos em um regime de comunhão, por simpatia. Mas também temos lá as nossas antipatias, dentro desta lei que rege as nossas emoções, os nossos sentimentos, todos por afinidade. Então, de verdade, o sono influi mais do que a gente pensa na nossa vida de relação. Muito bem. Ô, Júlio, eu vou colocar uma pergunta da Sueli Camilo. É uma resposta que você deu. E ela pergunta: se o espírito quer a liberdade, então é o corpo que tem medo de morrer? Boa pergunta, né? É uma boa pergunta. Veja só, a gente precisa entender que o que é que nós somos? O que é que nós somos? Nós somos espíritos. Nós somos espíritos. E nós estamos ocupando, vamos dizer assim, usando um corpo. Usando um corpo. Então, o nosso corpo, ele não tem vontade. Ele não tem vontade. Então, dizer que o corpo gosta, que o corpo ama, que... Não é. A vontade do corpo, digamos o seguinte, é um princípio natural que é um estilo de conservação, que é uma coisa animal. Então, o meu corpo reage a determinadas necessidades. Então, o que acontece? Eu preciso de uma saída rápida de algum lugar. Então, meu corpo, os neuropeptídeos, a adrenalina, o neurotransmissor adrenalina, ele é injetado para que eu saia rápido. Então, tem aquele estresse, aquela coisa, tá. Então, é uma reação química. Mas essa reação química, ela se dá por conta de quê? Por conta de uma percepção que é do espírito. A gente precisa separar as coisas. Eu gosto muito de fazer comparação. Música. Um piano. Marcela toca piano? Não sei se toca. Não, né? Então, pronto. Vou usar a Marcela como exemplo. E Marcela, me permita. Marcela, ela se senta ao piano. Ela vai emitir sons. O piano vai emitir sons com ela. Agora, se um músico, um pianista, ele senta-se ao piano, o que nós vamos ter é música. Vamos lá. O som é do piano. A música é do pianista. Muito bem. As vontades, os desejos, são desejos do espírito. Do espírito. O medo de morrer é aquela história, né? Por que eu tenho medo de morrer? A gente vai ter que analisar uma série de questões aí, culturais, tudo, mas veja só, no íntimo,
todos nós sabemos que nós temos um instinto de conservação. Então, eu preciso preservar a minha vida. Então, a vida material, eu tenho um instinto de preservá-la, como qualquer outro animal não tem. Você se aproxima, por exemplo, de uma laquese muta, uma surucucu, ela vai lhe atacar porque ela vai se sentir ameaçada. Então, não é, ela está com medo de você. Então, ela quer se conservar. Então, o espírito, muitas vezes, ele tem esse receio de voltar por várias razões. E aí a gente tem que pensar o seguinte, qual é o estágio evolutivo? A gente vê, por exemplo, espíritos de escola aí, espírito de luz, eu fico imaginando assim, por exemplo, nosso Chico. Eu não lembro muito bem do dia que Chico desencarnou, porque eu gosto muito de futebol, acho que a maioria dos brasileiros. Dia 30 de junho de 2002, o que estava ocorrendo? O Campeonato Mundial, a Copa do Mundo. Aí eu fiquei pensando depois, mas um espírito como o Chico, será que ele não marcou, não agendou a partida dele? Como o pessoal deu a entender que num dia que está todo mundo alegre, tudo, eu vou embora, não vai ter tanta tristeza. Chico não é um ícone para a gente. Espírito são espíritos. Então, o medo de morrer, não, na verdade, não é do corpo. Como eu disse, o corpo, ele não tem vontade. O corpo é o piano. O pianista somos nós, espíritos. Então, às vezes a gente diz, o meu espírito. Não, diga o meu corpo. Você é o espírito. Não sei se a gente respondeu, Carlos, mas... Tá bem. Acredito que sim. E a situação é que tem realmente esse instinto, né, de conservação que todo mundo traz. E o espírito mais elevado, ele tem um anelo, logicamente, de retornar ao plano espiritual, mas tem consciência da importância de estar encarnado e o que precisa realizar durante a encarnação, não é? Que é muito importante estar encarnado para a nossa evolução espiritual. Muito bom. E aqui, então, agora, Marcela, nós vamos... não, ainda é para você, Júlia, é 402, ainda o finalzinho dela, é como os espíritos definem o sonho. Eu vou o seguinte, eu vou falar como espírito encarnado, né? Veja bem, o sonho, a gente pode dizer que é um registro. É um registro. Então, o que é sonho? Sonho é o que você consegue lembrar, né? Você vai dizendo, eu tive um sonho. Mas nem sempre você acorda e você diz, eu não tive sonho nenhum. Não é que você não sonhou, não é que você não se emancipou, não é que você foi para outros lugares. Tudo bem. É que o nosso aparelho orgânico, a gente tem que entender isso. A gente não consegue, no estado de vigília, ter digamos assim, esse intercâmbio com o plano espiritual. Então, o sonho, aqueles registros, nem sempre eles ficam para que a gente recorde. Então, se a gente fizer um exercício, eu já fiz isso várias vezes, na hora que você acorda, você tenta lembrar do sonho, mas seja rápido, porque de repente ele vai embora e foge. Então, o sonho, na verdade, é um registro que a gente fica... tem em mente, o espírito é uma lembrança do que a gente viu durante o sono. Então, às vezes, a gente... Puxa vida, você teve esse sonho, você não lembra dele, mas aí você fica com a impressão, eu tive um sonho, eu sonhei. Agora, o que foi que eu sonhei? Eu não consigo me lembrar. E muitas vezes até fica o quê? Aquela perturbação do sono, a gente às vezes acorda sobressaltado, acorda com medo, o coração acelerado, coisa desse tipo. Por quê? Porque no regresso no regresso ao estado de vigília, você tem, assim, quando está desperto, você tem uma sensação do que você teve lá durante o sonho. Então, tem sonhos que a gente, poxa vida, isso é absurdo, isso não pode acontecer. E tem outros que são bem tranquilos, tudo, você até gostaria que acontecesse. Então, a gente nunca pode se distanciar disso, que durante o sonho, como a Marcela colocou, você vai para outras esferas e o que acontece? Você sempre são as esferas que você tem digamos assim, essa simpatia, esses laços de afinidade. E é muito importante a gente perceber isso. Eu vou lembrar até uma cena, vou dizer cena, porque a gente grava muito mais do que vê, do filme Nosso Lar. Como o nosso pensamento, nossa mente leva a gente e traz para lugares. André queria vir ao plano terrestre, plano material. Aí foi permitido, ele veio. Quando ele viu lá a esposa, e ela já havia casado novamente, o que acontece? Ele foi tomado por um instinto, vamos dizer que instinto, o ciúme, aquela coisa que não justificava mais. Mas racionalmente ele não poderia ter aquilo, mas ele teve. Foi o que aconteceu com ele, ele retornou imediatamente para onde? Para o umbral, né, de sobressalto ali. Então,
O que acontece? Nos sonhos, a gente está registrando essas coisas, os encontros que nós tivemos. Então, o sonho para o espírito é um registro, é uma assembleia, uma tertúlia de, olha, vamos conversar aqui, vamos ver. E, às vezes, tem aqueles que querem nos pegar, né? Alguns espíritos são mais assim, que a gente, às vezes, não está numa boa sintonia e temos confusões. Aí a gente volta sobressaltado. Se eu não me engano, é Entre a Terra e o Céu, que André narra uma volta rápida do espírito. Eu não lembro, porque eu sou péssimo para guardar onde tem as coisas, mas narra o quê? Que um espírito está lá perseguido, ele volta rápido ao plano físico, quando ele estava dormindo, ele sobressalta tudo. E ocorre isso muitas vezes com a gente. Então, o sonho, para a gente pegar assim, uma coisa bem nossa, bem material, é o quê? É um registro. Está lá, por escrito. Você lembra ou não lembra? O registro foi bem feito? Foi bem escrito? Está lá. Mas é exatamente isso que a gente tem que interpretar. Muito bem, nós estamos atentos aqui, nós temos já 24 perguntas dos internautas sobre o assunto. O assunto desperta muito interesse, né? Mas nós vamos encaminhar aqui para a gente solucionar as questões que estão no Livro dos Espíritos, que são base, inclusive, né? Algumas delas já até introduzem resposta a essas perguntas que estão feitas. É por isso que a gente sempre pede que todo mundo leia, né, o texto antes, para facilitar o entendimento do tema, não é? E agora, Marcela, na 403 a pergunta é: por que não nos lembramos sempre dos sonhos? O Júlio César acabou de dizer, né, que às vezes a gente tem uma lembrança, às vezes tem fragmentos de lembrança, às vezes não tem lembrança nenhuma. Então, por que nós não nos lembramos sempre? Os espíritos nos falam que, em função do nosso corpo ser um corpo grosseiro, de uma matéria densa, dificilmente ele vai conservar essas lembranças no corpo físico. Por quê? Porque não foram experiências registradas pelo corpo, pelos órgãos físicos, né? São experiências registradas pelo nosso perispírito. Em função disso, é que ficam essas imagens. Às vezes a gente não lembra de nada, acha que dormiu mesmo, junto com o corpo, mas não, a gente saiu. Mas em função do nosso corpo, e também vamos lembrar a fala inicial do Júlio, da nossa evolução, né? Que nós sabemos que isso também, a forma como a gente vive, como a gente pensa, também facilita ou não esses pontos. Então, essa é a resposta dos espíritos. Mas nós vamos lembrar também que um ponto bastante importante, que são os nossos condicionamentos milenares. A gente, há milênios, acha que dorme mesmo. Então, a gente está condicionado a não lembrar. Não é uma coisa que é da nossa atenção. A gente está condicionado. E muitos de nós estão condicionados a achar que somos o corpo. E que quem comanda tudo é o cérebro, então nem faz alusão a algo imaterial nesse corpo, a algo espiritual, melhor falando, nesse corpo. Então, são condicionamentos que também fazem com que a gente se embote, a gente mesmo bloqueie essas experiências. Um terceiro ponto que o Júlio falou, achei bastante interessante, que hoje está muito assim, tá? A ciência trouxe isso para a gente, é a higiene do sono. Os médicos vêm falando para a gente da higiene do sono. Apague a luz, não fique na frente da tela, medite, faça oração. Eles já sabem que a meditação e a oração diminui as nossas ondas cerebrais. Não fique com música alta. Então, eles já preparam a gente para o sono, né? E aí, nós que somos espíritas, já sabemos que os espíritos nos falam sobre isso, André Luiz fala sobre isso, da importância de, quando acordarmos, fazermos uma prece. E aí a gente vai pensar, a gente faz uma prece, a gente para, não acorda de supetão, para, toma consciência de si, toma consciência da noite, relembra o que foi pedido na noite anterior para o nosso anjo da guarda, estreita o laço nosso com a espiritualidade superior. Olha, meu querido amigo, antes de dormir, pedir para você me auxiliar. Pedir mesmo. Pedir para auxiliar. Obrigada. Se prepara. Não chega na vida de relação física, acordou, já está na vida de relação física. Não. Se prepara. Tenta lembrar. É um exercício, é um condicionamento.
Nós temos tantos condicionamentos, isso também é de buscar lembrar. É uma potencialidade nossa, mas nós precisamos aprender a usá-la, a trazê-la para a memória. Isso é importante. Muito bem, Marcela. Então, muitas vezes nós não lembramos nada por causa também da nossa falta de preparação para isso, não é? Como a Marcela está colocando. Então, nós podemos nos exercitar, não é? Sim, Júlio. É interessante essa observação, porque as percepções, as nossas percepções, é aquela história, Marcela colocou aí, nós somos condicionados a achar que o que existe é o corpo. É o corpo. E que o cérebro... Tanto é que a gente fala assim, o meu espírito. O meu espírito, exatamente. Então, a gente está condicionado a achar o seguinte, que o cérebro, realmente, o cérebro é o HD, o processador, né? É o processador da máquina. Mas veja só, o processador, ele precisa de algo para trabalhar. Ele precisa de um algoritmo, ele precisa de energia. Então, o nosso corpo, ele só existe porque existe o espírito. E as nossas percepções no estado de vigília, é como a primeira pergunta, Carlos, você fez, se o espírito ele gosta de estar encarnado, por quê? Porque é um momento deficiente, porque as nossas percepções estão muito aquém daquilo que nós podemos perceber. Então, é uma situação meio que incômoda. Então, o que acontece? Por que a gente não consegue lembrar do sonho? Exatamente isso. Meu amigo, a percepção não é do corpo, não é do corpo. A percepção no sonho é do espírito, é do espírito. Então, as percepções do espírito, a gente não consegue, as sensações do espírito, você não consegue traduzir no corpo, muitas vezes. Então, fica distante. A gente vê isso, por exemplo, bem patente, nos artistas, na arte. Aí eu fico, às vezes, imaginando assim, puxa vida, quando eu escuto um grande compositor, um Beethoven, um Mozart, tudo, eu digo, de onde é que esse camarada tirou isso? Que percepção é essa? Como é que ele enxergou isso? Você imagina assim, na ciência mesmo, na física, Isaac Newton, como é que ele percebeu isso? E a percepção, você pode ver que não é do corpo, não. O camarada vem com aquilo tudo, são percepções do espírito. Então, a gente às vezes não consegue perceber o nosso sonho por conta disso, que é uma sensação do espírito. Carlos, deixa eu fazer uma complementação. A fala do Júlio me lembrou uma coisa. E nós temos, não lembramos de alguma dessas vivências, mas, por exemplo, quando estamos numa vivência dessa, onde o nosso espírito protetor, ou então um familiar, um espírito superior vem e nos orienta de alguma coisa, a gente retorna ao corpo físico e a gente não lembra de nada. Mas os espíritos nos falam que quando a situação acontece, quando ela chega para nós, a gente lembra por intuição. Por intuição aquilo vem e a gente já sabe, tem a oportunidade de escolher a melhor forma de agir naquela situação, ou seja, agir como fomos orientados no plano espiritual. Muito bem, boa lembrança, Marcela, que de fato ocorre isso, né? E aí a gente poderia só colocar assim para fechar, não fechar, mas para complementar essa questão, e que vocês dois chamaram a atenção. A percepção é do espírito e nem sempre ao retornar para o corpo é possível transferir para o cérebro físico o que aconteceu na realidade espiritual. É por isso que a gente nem sempre lembra de tudo, não é? Muito bem, excelente. Aqui então agora nós temos a 404 para o Júlio, que se deve... Agora nós já estamos com 30 perguntas dos internautas, viu? Que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Isso é interessante. Bom, veja só, a gente precisa começar a fazer uma separação. O sonho não é verdadeiro, o sonho não é isso aqui. Não se trata disso. Os sonhos, eles são verdadeiros, no sentido que a gente busca a percepção do espírito. A gente, às vezes, não consegue lembrar do sonho, a gente também não consegue traduzir o significado dos sonhos, e o que acontece?
Quando o espírito, nós estamos libertos do corpo, nessa emancipação da alma, o que é que acontece? A gente está lá e as nossas percepções, a nossa percepção é diferente da percepção daqui do plano, quando estamos no estado de vigília. Então, o que acontece? Nós temos, por exemplo, o tempo. O tempo é muito relativo. Então, o passado, eu tenho lembrança do passado, eu posso, às vezes, se me for útil, voltando àquela observação, estágio evolutivo. Eu posso ver um passado, outras encarnações, o que significa uma situação atual, um encontro agora, um reencontro com um ente antipático ou simpático. Eu posso ter uma previsão do futuro, porque, como eu disse, o tempo, esse ente muito relativo, que é o nosso, que a gente conta, por exemplo, vou dar só um exemplo. Eu tenho que comparar alguma coisa. Eu estou numa sala, a porta está aberta. Aí, uma rajada de vento começa a movimentar a porta. Existe um lapso de tempo entre o início da rajada de vento e o que vai acontecer, que vai ser a porta bater. Eu vou prever isso. Eu estou vendo que vai acontecer isso. Então, no sonho, muitas vezes, o espírito, nós temos, por exemplo, um pressentimento do futuro, e isso aí a gente tem que ver o seguinte: tudo que a gente vê no espírito tem o quê? O consentimento de Deus, tem que haver uma utilidade, senão não teria. Então, a gente às vezes tem uma visão do que está ocorrendo em outro lugar, por exemplo. Por quê? Porque há narrativas de casos aí de pessoas que recebem a visita de um parente, e aí depois o parente morre. Aí, não, sonhei com fulano numa agonia muito grande, num sobressalto tudo aí. Não, mas isso não quer dizer que o que você sonhou vai acontecer. O que você está sonhando vai acontecer. Porque isso leva muito. A gente tem que começar, eu acho que no livro A Gênese, que Kardec faz uma abordagem sobre a mediunidade onírica de José, do Egito. Aquela história lá do anjo Gabriel, que disse: olha, você tem que levar o menino daqui, porque senão eles vão matar esse menino. Aí tem mesmo avisos por meio de sonhos, né, que os nossos amigos espirituais nos avisam, nos vão dizer, olha, orientações que a gente recebe. Mas isso tudo, se a gente for levar isso aí, peraí, você não pode achar que tudo que você sonha vai acontecer. Você não pode dizer que tudo que você sonhou vai ser uma manifestação. Então, tem esses avisos, mas a gente não pode levar isso ao pé da letra, achando que não, eu sonhei e vai acontecer. O que eu sonho é batata, eu sonhei, vai acontecer. Não, não é isso. A gente tem que interpretar, porque nem sempre a gente está conseguindo interpretar, uma vez que os sonhos são a percepção do espírito, o registro do espírito, nem sempre nosso, em estado de vigília, a gente consegue perceber, analisar esses sonhos. Daí é imprecisa essa nossa interpretação do sonho, entendeu? Para a gente interpretar o sonho, você tem que estar num grau de conhecimento, de serenidade, deixar muitas fantasias de lado, porque nós somos levados por fantasias. Nós somos levados, muitas vezes, por acreditar naquilo que nós queremos enxergar. E, às vezes, não é realidade. Muitas vezes, distorce a nossa maneira de ver as coisas por conta de que, não, eu queria que fosse assim, deseja muito tudo. Então, você monta uma realidade que não existe. Não é nem realidade, é realidade só para você. Mas é a chamada ilusão. E a gente tem isso. Isso. Eu me lembro de André Luiz escrevendo um encontro de uma neta com uma avó no mundo espiritual, e a avó passando uma orientação para ela. E a avó fala a respeito dos sentimentos, que às vezes não é, a gente tem um comportamento de, eu não estou lembrando bem, mas de serpente, alguma coisa assim. E a moça, então, ela desperta com aquela impressão de que alguém veio e deu um presente para ela e entregou uma serpente. E era de vidro, a serpente caiu no chão, quebrou. Então, olha como é que ela vai lembrar da conversa. Mas como já foi alertado, na hora que ela precisar daquela orientação que a avó passou para ela vai ter, por a intuição, a condição de tomar uma decisão melhor que ela não tomaria, não é, na vida. Então, como é que vai interpretar um sonho desse, né? Tem gente que diz assim, se sonhou com alguma coisa, vai dar não sei que número na loteria. Gente, né? Pelo amor de Deus. Se fosse assim, não é? Então, Carlos, sim.
E tem uma coisa que vale a pena a gente lembrar, que essa cultura popular, né? Sonhou com o dente caiu, vai ter um revés financeiro, vai ter um... Então, isso é a cultura popular. Mas nós temos nas ciências psíquicas, nós temos lá o Jung, nós temos lá o Freud, que eles tratam as pessoas a partir do que vem do inconsciente delas. Né? Então, isso aí é uma ciência já, mas que é importante que a gente lembre que o que a psicologia fala é completamente diverso dessa cultura popular. Né? Sonhou com isso, então é isso, vai ganhar dinheiro, joga lá no jogo. Então, a ciência já vem trabalhando os símbolos pessoais, né? Quer dizer, de cada pessoa, e já se tem tratamento com essa técnica, mas isso é completamente diverso dessa pergunta que o Kardec faz aos espíritos, né? Que é essa questão popular do significado dos símbolos, né? E é muito complexo mesmo, né? Os profissionais têm dificuldades. O Freud se entregou, não é, muito a isso, e Jung também, mas tudo isso tem um limite, especialmente quando não se considera a realidade espiritual, que o Jung já mais ou menos, né, admitia, mas o Freud não admitiu. Então, naturalmente, tem as dificuldades, as barreiras, né, para poder realmente entender o que acontece. Marcela, nossa 405. Na semana que vem nós vamos continuar a partir da 406. Acontece com frequência verem-se em sonho coisas que parecem um pressentimento, mas afinal não se confirma esse pressentimento. A que se deve atribuir isso? Vamos relembrar que quando a alma ela se desprende do corpo físico, ela se desprende parcialmente, não é totalmente. Então, ela não se liberta completamente das ideias do dia a dia, das preocupações, do que aconteceu. E aí, nesse meio, né, psíquico nosso, que estamos lá, mas ainda ligados a todas essas questões do dia a dia, provavelmente em dias que são mais trabalhosos para nós, o que pode acontecer é que pode vir à nossa mente, como uma lembrança, como um sonho, um desejo nosso do dia a dia, ou até um medo, os espíritos falam. E aí a gente pega aquilo como se fosse um pressentimento, mas não é. O aflorar das nossas preocupações e dos nossos medos do dia a dia. Isso pode acontecer. Mas também é importante a gente atentar que os espíritos amigos, e isso na medida com que eu vou me preocupando mais com as coisas espirituais, ou seja, conforme eu vou me desmaterializando e me sentindo mais espírito imortal do que a personalidade humana, então, nesse movimento de evolução, conforme eu vou fazendo isso, nós temos que lembrar que, às vezes, os nossos mentores, os espíritos amigos, os espíritos superiores vêm e nos avisam, sim. Nos avisam das coisas que vão acontecer. E o que acontece conosco? Quando nós acordamos com aquela impressão, a gente não fica mais atento às questões? E, às vezes, em ficarmos atentos com aqueles avisos, nós vamos ajustando o nosso agir em conformidade com a lei divina, e aquilo que nos foi avisado que poderia acontecer, a gente, pelos nossos próprios atos, a gente evita. Isso também pode acontecer. Aí o pressentimento não acontece, não se cumpre. Mas por quê? Porque nós, em atenção mais plena, a gente evita aquilo que poderia ter acontecido. Muito bem, Marcela. Eu vou pedir agora que a gente possa ser bem pontual nas respostas, porque tem muitas perguntas dos internautas, não é? Para a gente ver se atende. Nós vamos colocando aqui na sequência a Simone, ela perguntou, antes de começar ainda, né? Sem exagero, por ano sonhei com os mesmos bairros que nasci, casa, ruas, pessoas, labirintos e lápides de mármore preto, cemitério. Pararam, mas depois de muito tempo voltaram. Como entender tais sonhos? Eu não sei se vocês têm uma resposta.
eu diria que a gente precisaria ser adivinho para saber, não é, o que é que acontece aí, Simone. E nós não temos, não é possibilidade. A gente diria assim, nós sabemos tanto quanto você na situação. Se está acontecendo com você e você não sabe, que dirá nós aqui, não é, para interpretar isso, tá certo? Não sei se o Júlio quer fazer algum comentário, a Marcela. É isso mesmo, Carlos, porque os sonhos, a gente. Como é que você vai saber? Não tem como saber isso, porque você pode ficar impressionado com alguma coisa, você pode memorizar algo. Tem, por exemplo, aqueles traumas nossos que a gente guarda uma opção de tempo. Tudo isso contribui para que a gente esteja ligado a um determinado fato, determinadas imagens, tudo. Aí elas param um tempo, depois voltam. Realmente não dá para saber, não, como interpretar isso. Tudo bem. Vamos para a seguinte, então. A Ângela Jucá, que está conosco há bastante tempo, desde que começou o nosso estudo, ela nos acompanha. E ela colocou: o uso de remédio antidepressivo pode dificultar a saída do espírito para o mundo espiritual durante o sono? Olha, Ângela, nós vamos passar essa pergunta para algum especialista responder, não é? Agora, o que a gente pode adiantar para você é que depende. Depende muito da pessoa, depende do remédio, depende da dosagem do remédio. Porque a gente sabe que tem pessoas que têm justamente experiência de desdobramento, não é, vendo o corpo quando está tomando algum remédio lá no hospital e tal, e acontece esse tipo de coisa. Então, a gente realmente, nós vamos passar a pergunta, não é, aí para algum especialista responder, vai sair escrito depois lá nos canais que a gente já informa, tá bem? Ok. A mesma Ângela Jucá agora, Marcela, alguns sonhos podem acontecer devido às nossas impressões e ou pensamentos? Como devemos proceder quando acordamos com uma sensação de sentimentos negativos? Já foi dada a resposta, você respondeu agora há pouco. Sim, é isso, né? As questões podem ser coisas do dia a dia. E em relação aos sentimentos negativos, sempre, quando acordou, está durante o dia, qual é a melhor ferramenta que nós temos? A prece. A prece pausada, calma, a prece onde você se entrega a essa comunhão com a espiritualidade superior. É a comunhão com a espiritualidade superior que vai fazer a gente melhorar a troca de fluidos do nosso perispírito e a recomposição dele para um dia mais tranquilo. Muito bom. Agora, aqui, Júlio, a Angélica diz: boa noite. Na aula passada, seria no encontro passado, aprendemos que não existe determinismo e que a cada momento estamos mudando nosso futuro. Como entender as revelações futuras que nos são trazidas nos sonhos? Ainda há pouco foi comentado também a respeito do assunto, né? Veja só, realmente a gente não deve. Porque esse determinismo, tudo que acontece na minha vida vai ter que acontecer independente da minha vontade ou não. Bom, aí você teria que descartar uma opção de coisa. Então, vamos rasgar toda a codificação, a ideia de Deus, de tudo, porque, puxa vida, nós seríamos marionetes e não adiantava nada que a gente poderia ter. Então, as revelações futuras que são trazidas nos sonhos, veja bem, a gente tem, como eu disse, a gente tem que saber interpretar. Será que eu sei interpretar o que eu vi? Será que eu estou tendo a percepção? Porque já que a percepção é do espírito, então, trouxe no sonho, mas isso vai acontecer? Não sei, pode ser uma sugestão. Como foi colocado agora, Carlos, você deu esse exemplo aí de André Luiz da serpente, tudo bem, não tem o menor sentido, mas tá bom, se acontecer no momento certo, você vai lembrar. Às vezes a gente tem aquele negócio que o pessoal da psicologia chama de insight, né? Num momento assim, você tem aquele despertar assim, vamos fazer isso, uma ideia, tudo. Então, isso são aquelas revelações nos sonhos que a gente nem sempre canaliza para o nosso estado de vigília, porque não dá, é um exercício, mas, olha, determinismo não existe. Não existe. Nós somos o hoje é o resultado da minha ação no ontem. Então, a gente está construindo a vida, uma parede, tijolo por tijolo. Então, estou colocando aqui um tijolo, tá? Então, esse determinismo, esqueça, não é bem assim. Nós temos o quê? Nós temos consequências. Nós temos consequências. É diferente. Marcela, aqui é da Edna, do Socorro. Ela
cumprimenta, agradece. Sonhei uma vez que estava voando. Uma sensação de liberdade. O espírito encarnado através do sono pode ter liberdade de voar? Edna, essa é a forma que a gente se locomove, né, no plano espiritual. A André Luiz coloca volitar, ele chama volitar. Eu acho que todos nós já sonhamos voando, né? É uma delícia mesmo. Muito bem. A Ângela Jucá perguntou aqui, Júlio, qual a função orgânica e espiritual do sono? E como podemos classificar os sonhos? Acho que bastante difícil de responder a segunda parte, né? Mas... veja bem, o sono, o sono não é igual. Você deitou X hora, acordou Y hora. Nesse intervalo de Y menos X, você tem um determinado intervalo de tempo. Nesse intervalo de tempo, aí você tem aqueles estágios do sonho. O pessoal geralmente classifica, parece que em 4. A transição entre estar acordado e estar dormindo. Depois você passa a ter um sono mais leve, onde seu corpo vai se adequando àquilo, reduzindo o ritmo cardíaco, respiração. Depois ele começa num outro estágio, que é o sono profundo. E aí depois você vem no estágio último, que é o sono profundo, e aí o que acontece? Há toda uma reação química no corpo que vai de quê? Que há a liberação de hormônios que estão ligados ao crescimento, à recuperação das células, tudo. Então, começa então uma atividade cerebral em que as pessoas dizem, olha, você começa... a ciência já sabe, é o momento que você está, digamos, aprendendo algumas coisas. Eu diria assim, digamos, é como se você estivesse arrumando o arquivo da mente. Você está colocando os arquivos nas pastinhas organizadas para você ter ali aquele dado prontamente recuperado. Bom, isso é o que organicamente ocorre, porque o sono, a falta do sono leva o nosso corpo à fadiga, isso é fato. Então você precisa dormir, você precisa repor as energias, você precisa reconstituir as células, tudo. Algumas substâncias são produzidas no nosso corpo durante o sono. Então, esse é a parte, digamos assim, orgânica. Não é minha praia, mas é por aí. Agora, quando você pergunta a questão do que significa do ponto de vista espiritual, aí veja bem, depende de como você se prepara para o sono. Depende também de como você conduziu o seu dia. Os hindus, eles têm uma história que diz assim, que o pensamento é o alimento da alma. Ao final do dia, você alimentou ou envenenou a sua alma? Então, a gente precisa entender o seguinte, que eu estou me preparando para o sono desde o momento que eu me acordo. Como é que vai ser meu dia? Eu me estressei? Eu não me estressei? É fato, o nosso corpo ele reage às nossas impressões, que são as impressões do espírito. Então, aquilo, eu não posso deixar de levar em consideração o quê? O meu pensamento, que é a atividade do espírito, o pensamento, as minhas emoções, que são as reações desses pensamentos no corpo, e aí, pensamento, emoções, eu vou ter o quê? As reações no corpo, e algumas delas redundam em ações mesmo, de fato. Então, construção de pensamentos, de estados emocionais, vibratórios, tudo. E tudo isso vai influenciar no meu sono e, consequentemente, nos meus sonhos. Então, a função orgânica é aquela que a gente tentou explicar aqui. Agora, a função espiritual, Carlos, é como você disse, é meio difícil você responder. E vai muito de cada um. Como eu digo, a gente tem que falar sempre na questão do estágio evolutivo do ser. Então, às vezes, a gente pega o sono aqui, aproveita para dar uma escapulida, e a gente vai fazer coisas ignóbeis, que a gente nem gostaria de fazer enquanto encarnado, quando uma posição, quando uma convenção, tudo. Então, a gente libera aí, assim, chuta o pau da barraca, como o pessoal diz aqui, e você vai lá para o que você quer, buscar prazeres que você não tem, você vai em submundos que você não tem aqui, ou se você tiver no estágio evoluído, que você tiver essa aspiração de crescer, tudo, você vai aproveitar conselhos, tudo. Então, é o refazimento, é o incentivo, é aquele apoio que você recebe, avisos que a gente recebe, como a garotinha aí da avó, olha,
Você vai interpretar aquilo como? No momento certo eu vou lembrar, no momento certo eu vou saber. Eu contei aqui no início que eu tive um sonho quando eu era estudante, que a gente resolveu um problema de matemática. Alguém que foi um amigo meu, bom em matemática, e me ajudou no sonho. Me lembrei, anotei algumas coisas, pronto. E depois saiu a solução. Não saiu de imediato, mas ao longo da semana, se eu não me engano, a gente conseguiu resolver a questão. Não sei se a resposta ficou clara, mas é o que a gente pode empreender agora. Carlos, você está sem áudio. Você está sem áudio, Carlos. Desculpa. A Aurilene Moras coloca essa pergunta: o sono sempre tem significado? A gente já falou sobre o assunto, não é? Só vou agregar uma coisinha. Nem todo sonho, não é, tem significado, porque às vezes tem um sonho que é mais orgânico. Você comeu, passou mal, não é? Aquilo atrapalha, você nem consegue se desprender direito, então tem um significado que comeu alguma coisa que não foi boa, não é? Então, é bastante complexo essa questão. Às vezes a gente tem um encontro no mundo espiritual, a gente lembra de parte dele e depois fica buscando o significado daquele. Foi um encontro com alguém que a gente conheceu, que a gente conhece, não é? Então, nem todo sonho tem qualquer significado assim especial, não é? Opa, agora eu deixei isso aqui. Tira para mim. Eu cometi um engano aqui, por favor. Eu tirei daqui antes do tempo. Eu acho que substitui agora automaticamente. Ângela Jucá, isto, pronto. Ela colocou: por que sonho com pessoas ou lugares totalmente desconhecidos para nós? Aí, Marcelo. Tem muitas perguntas sobre sonhos, né? Vamos lá na pergunta 402, o que o Kardec vai lá e pergunta como que os espíritos definem um sonho. Essa pergunta ela é importante para todos nós lermos novamente depois que terminar o programa. Então, os espíritos eles falam mais ou menos assim para a gente, que o sonho, ele pode ser, pode ser, a gente não sabe, então é uma possibilidade. Pode ser lembranças do que nós fizemos durante o dia, do que nós pensamos durante o dia, do que nós nos preocupamos durante o dia. Pode ser lembranças do que fizemos enquanto estávamos no plano espiritual, desdobrados. Pode ser. E lá pode acontecer tanta coisa. A gente pode encontrar pessoas, a gente pode estudar, a gente pode ir para lugar de vício. Acontece tanta coisa, então também pode ser isso. Eles dizem que nós podemos ter lembranças do nosso passado durante esse período que estamos com a alma emancipada. Então, pode ser também. E pode ser que a gente tenha um conhecimento do futuro, uma pré-cognição, um pressentimento. E junto a isso que os espíritos respondem a Kardec, a gente vai lembrar Manuel Filomeno de Miranda, que vem nos dizer da possibilidade de espíritos superiores ou inferiores projetarem imagens para que a gente assimile. São imagens externas, não tem a ver conosco, mas são imagens para passar para nós, que vão influenciar no nosso comportamento. Então, o espírito superior que vai mandar uma mensagem através dessa criação que eles fazem, ou um espírito obsessor que faz isso para a gente ficar com medo, para a gente ficar apavorado. Então, os sonhos podem ser toda essa variedade que os espíritos colocam lá na resposta. A gente não tem como saber. Cada caso é um caso. A higiene do sono antes de dormir e a higiene do acordar, essa invenção, hein? Mas esse carinho ao acordar, ao se enxergar, ao se conhecer, a ver o que está sentindo, isso é um trabalho para uma vida inteira. Nós não temos como responder nem para nós mesmos o que significa esses sonhos. Imagina responder para uma pessoa que a gente não conhece nem os hábitos, nem sabe. Então, cada um olhar para si e ver como é que isso funciona no coração, e com o passar dos anos ir se conhecendo, e conhecendo essas nossas mensagens, imagens oníricas, como o Júlio falou, imagens oníricas, achei muito bonito. É interessante, muito bom. Essa pergunta aqui, por exemplo, Ana Gabriela Batista: tenho sonhos bastante intensos, aí acordo sempre com o sentimento que estava passando no sonho, tanto bom quanto ruim. Isso pode ter algo espiritual? Pode, Ana, como pode não ter, não é? Tudo depende da situação que está acontecendo. Então, a gente não tem uma resposta taxativa para isso, tá bem?
A gente sente muito de não ter, gente, resposta para dar para certas coisas, porque não tem resposta, como a Marcela falou. É tudo uma questão de autoconhecimento para a gente identificar o que é que está acontecendo conosco. Os sonhos, eles falam muito do que nós somos de fato. E é uma maneira, inclusive, da gente conhecer, saber o que é que está acontecendo na realidade espiritual nossa pelas companhias que a gente elege, né? O tipo de maneira como a gente desperta depois do sono. Então, a Giane Lima coloca aqui, olha, eu já sonhei com meu irmão, com os meus pais já desencarnados, lembro perfeitamente cada detalhe desses sonhos. Fico tão feliz. Foi um reencontro? Sim. Tudo indica que sim, não é? É ou não é, Júlio? Tudo indica que sim, né? Tudo indica que sim. Ótimo. É porque a mente é uma coisa tão fantástica que a gente tem... Às vezes a gente consegue criar coisas, fantasias, tudo isso depende. Então, realmente é um capítulo assim, muito subjetivo e que, por conta dessas possibilidades, e aí são infinitas, por quê? Porque cada um de nós tem uma realidade, cada um de nós tem uma vivência, cada um de nós tem um conhecimento, uma interpretação, e as coisas, elas ocorrem assim. Então, não dá para a gente ter uma exatidão no responder determinadas coisas, questionamentos. Por quê? Porque vai muito disso, vai muito de pessoa para pessoa. Cada caso é um caso. Então, tá bom, o que é que eu sinto quando ouço uma música? Não sei, Marcela pode sentir outra coisa, da mesma música que eu. E aí? A música não é a mesma? O intérprete não é o mesmo? Tal? E daí? Por quê? São coisas individuais. Os sonhos também. Tem coisa que é uma relação que só quem pode entender. É quem sonhou. Muito bem. Aqui, da Cleide. Boa noite. Tenho tido, deve ser, muitos sonhos estranhos, muito conflito que me deixa atordoada. O que fazer para ficar livre desses sonhos? Já foi dito, né? Prepare-se para dormir. Não deite simplesmente, né? Ore, peça ajuda ao seu mentor espiritual. Estamos repetindo o que já foi comentado, tá bem? A gente, inclusive, gente, esse assunto ele é tão, não é assim, demanda muito, a gente fica com muita curiosidade, mas se prestar atenção na fala do pessoal que está expondo, muita coisa já está respondida, tá bem? Aqui havia uma pergunta que eu, sem querer, tirei dali. O que acontece com o espírito durante uma anestesia? Ele estava fazendo uma cirurgia, foi anestesiado, o que acontece com o espírito? Depende muito, sabe? Eu vou contar uma experiência minha. Eu, em 2020, eu passei por 3 cirurgias. Na segunda, as 2 primeiras foi de emergência, aconteceu uma coisa esquisita. Eu estava saindo do centro cirúrgico, que minha esposa contou, e eu ouvia minha esposa falando com alguém, eu não sabia quem era, mas sabia que era minha esposa. Ela disse, ele está assim, tudo, e o que acontece? E o pessoal disse, olha, nós vamos extubar ele agora. E eu senti, eu vi aquele processo todo, e eu estava anestesiado. Então, o que acontece com o processo de anestesia? Você diminuiu sua atividade, você entrou como se fosse um sono profundo. Aí, várias considerações que tem para o sono comum, só que você foi levado ao sono por um agente externo, vamos chamar assim. Foi um medicamento, uma droga, tudo, que fez com que suas funções cerebrais elas diminuíssem a tal ponto. Agora, a percepção vai ser a mesma, do espírito. Tem casos aí de espíritos que veem, assistem a sua cirurgia, o seu corpo vê. Então, isso tem Bom, deixa eu falar que eu não lembro qual foi o livro, depois eu boto até no grupo aí para a gente ver. Mas basicamente é isso que acontece. Muito bem. Nós temos aqui uma pergunta da Margarete. Todo sonho é um desdobramento? Salvo aqueles sonhos que a gente come, passa mal e fica preso ao corpo ali, aí a gente fica todo confuso, mas os outros sonhos todos são, sim, desdobramentos. O espírito no mundo espiritual, tendo as suas experiências, e aí recorda ou não dessas experiências, correto? A Angélica fez essa pergunta. Durante o coma, o espírito está livre? Sente ou tem ciência do que está acontecendo com o corpo físico? Também depende, né?
Depende do estágio evolutivo, né? São de coisa aí. As experiências de quase morte. As experiências de quase morte. Cada um relata uma coisa diferente, né? Isso. E varia de pessoa para pessoa, né? Pessoa para pessoa. Situação. Ok, gente. Muito bem. Aqui a Jeane coloca: quando dormimos e no outro dia acordamos mais cansados, o que pode ser? Posso ter saído para trabalhos ou em lugares que nos trazem energias deletérias? Você pode comentar, Marcela, rapidamente? Então, Jean, pode ser. Normalmente, né? Aí a gente vai falar das experiências próprias. Quando a gente volta cansado, a gente relembra como a gente foi dormir, como foi o dia anterior, quais foram os meus pensamentos, onde eu fui, o que eu li, né? O que eu elegi para mim durante o dia. Por aí você vai ver que se você esteve em lugares mais elevados ou se você esteve em lugares mais densos de experiências mais terrenas, né? Eu busquei o quê? Né? Em que eu fui buscar? Né? A partir daí você tem a sua resposta. Quem pode responder isso é você, avaliando como foi os seus dias, como está sendo os seus desejos, quais são os seus desejos, quais são as suas atitudes, como você está vivendo. Aí a gente se responde. Muito bem. São muitas as perguntas, o pessoal continua colocando perguntas, não é? Então, a Graziele Favreto coloca: podemos fazer alguma relação sobre pessoas que têm muito sono e dormem até de dia com a necessidade do espírito? Esse espírito necessita estar mais tempo fora do corpo? Eu diria que às vezes é preciso buscar um médico, né, para examinar se não existe alguma condição física que está levando a pessoa, não é, a necessidade de dormir demais, não é? Não tem, não, você acha que tem alguma relação, Júlio? Eu não vejo nenhuma relação em tudo que eu vi até agora. Não, porque a gente sabe que está explicado que alguns distúrbios orgânicos levam a pessoa a ter digamos assim, um excesso de sono, e aí dorme por mais tempo, tem questões metabólicas, enfim. Mas você está correto, Carlos. A pessoa tem que procurar um médico. É natural que alguns tenham necessidade de mais tempo de sono, não é? Para se sentir melhor durante o dia. Alguns dormem 4 horas na noite e se sentem bem, outros precisam de 8 horas. Mas isso é da condição de cada um, não é? Exato. Não é relacionado com a pergunta aqui, me parece. Muito bem. Vamos agora para essa aqui da Valéria Belas. Como diferenciar esta condição de desdobramento local, pessoas, de um sonho? Vivo sonhando, mas sempre com situações diversas. Aqui também é bastante difícil, né? Como é que você vai diferenciar? O sono nos leva a um desdobramento, e pelo desdobramento nós temos os sonhos. Valéria, é mais ou menos por aí, tá? Então, acho que não tem como diferenciar. Vocês veem aqui alguma saída? Marcelo? Não, é isso mesmo. Tem como diferenciar, assim, não. Muito bem. O preparo para o sono interfere na emancipação da alma? Já foi comentado, e muito. E muito. Muito, viu, Cláudia? Muito mesmo. O melhor é a gente se preparar bem para dormir, né? Mais tranquilo. Mas aí alguém pode dizer assim: eu me preparei muito bem e tive um pesadelo horroroso. Bom, considere que poderia ter sido muito pior ainda se não tivesse se preparado, não é? Ok. Então, vamos ver agora. Nós estamos quase chegando no horário, né? Não vai dar tempo de responder a todas, não. Marlene Viegas: o espírito trata de quebrar os seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Me explica, por favor. Obrigada. Marlene, veja só, essa questão é muito... A gente precisa pensar bastante. Em que sentido? Você está preparada para saber exatamente o seu passado? Ou ter revelado o futuro, não. O que pode ocorrer com o seu futuro? A gente precisa pensar nisso. No mecanismo da reencarnação, uma das coisas que poucas pessoas compreendem a utilidade
é a questão de você esquecer, o esquecimento do passado. Mas veja só, como criaturas imperfeitas que somos, muitas vezes a lembrança, o conhecimento detalhado do passado poderia ser um fator de entrave, um fator de despertar determinados sentimentos que iriam nos prender e até agravar a nossa situação. Então a gente precisa ter isso, porque o que acontece? Tudo que a gente passa tem um planejamento. E nesse planejamento, determinadas ferramentas são nos proporcionadas para que a gente passe mais suavemente por alguma dificuldade. Então, eu vou ter revelação de tudo? Não sei. Não sei se eu estou apto a receber esse tipo de revelação. É só a gente imaginar o seguinte: o que nós conseguimos atingir de melhor, nós estamos nessa condição hoje, agora. Aí quando a gente olha para dentro de nós mesmos, é por isso que lá no Livro dos Espíritos, eu não sei se é 919, o Conhece a Ti Mesmo, é muito importante, porque, puxa vida, o que é que eu sou? O que é que eu sou? Agora, o que é que eu sou não é assim, você vai olhar o seu nome, seu endereço, seu CPF. Não, o que é que você é? Espírito. Você, espírito. O que é que você é? Aí quando a gente começa a analisar as nossas mazelas, as nossas fraquezas, como é que eu iria suportar, como é que eu iria vivenciar isso, aquilo, aquela revelação ou isso? Então, é muito subjetivo isso, como todo esse capítulo que a gente está estudando. Então, depende muito do seu estágio, da sua capacidade de compreender, de absorver, entender qual é a sua verdadeira missão. A gente vê isso nos arautos que a gente tem aí. Vamos pegar o espírito Emmanuel, por exemplo. Olha as experiências que Emmanuel teve ao longo das suas encarnações. Paulo, o apóstolo, veja que a transformação que ele teve, as fases que ele pegou numa encarnação só. Será que a gente suportaria aquilo tudo? Será que a gente seria capaz de ter revelado isso e estar tranquilo? Não sei, a gente precisa pensar. As coisas não acontecem de sobressalto. Nada da natureza é assim. Tem um trabalho em cima disso. Carlos, só para complementar essa fala do Júlio, então, quando a gente está desdobrado, faz a emancipação da alma, é possível que a gente entre em contato com esse conteúdo passado ou tenha uma presciência? Então, os espíritos falam que sim, que é possível, só que tem que ter um fim útil. É isso que o Júlio explicou. Para que é? Então, quando isso acontece, tem um fim útil para nós. Se a gente sonhar com alguma coisa que vai acontecer, preste atenção, porque é para você agir diferente para aquilo não acontecer. Se preparar. E se a gente olhar o passado, é para você também, se tem uma função útil. Se olhe para aquilo, pergunte para você mesmo, peça auxílio para o seu anjo da guarda para você receber a resposta, mas sempre tem um fim útil. Isso aí. Muito bem. Vou só colocar mais duas perguntinhas rapidinho para responder, porque o nosso tempo acabou. Boa noite a todos. Sonhei com minha mãe, que desencarnou há 2 anos. Eu abraçava ela através de uma janela com grade e chorava muito. Será que ela está sofrendo ou eu? Bem, a gente normalmente pode chorar por saudades também, não é? Não dá para a gente saber exatamente. Agora, o que vale, Clarice Oliveira, é a gente orar numa situação dessa. Ore pela sua mãe, não é? Peça amparo por você, porque possivelmente dentro de algum tempo você tem um sonho totalmente diferente disso, não é? Então, a melhor coisa a fazer é orar pelos nossos familiares, tá certo? E essa outra aqui, que é a última. Eu tive um sonho que se ocorreu igualzinho. Ela estava em Porto Alegre, pelo que eu entendi, acompanhando minha irmã e filhos diante da morte de sua sogra. Quando me vi no ambiente do sonho, me espantei. Isso seria um tipo de premonição? Com certeza. Antecipou uma coisa que ia acontecer no futuro, é premonição, não é isso? Muito bem. Exato. Gente, é isso, né? Vamos então fechar. Pode acontecer, não é? De fazer alguma antecipação, como a Marcela acabou de falar ali. Muito bem, gente. Então nós ficamos aqui com ainda 21 perguntas. Os nossos entrevistados de hoje, convidados de hoje, vão responder essas perguntas e será publicado, né, nos locais que a gente vai falar agora. Todos os nossos encontros semanais, eles ficam gravados e disponíveis gratuitamente.
O estudo está disponível também em podcast, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Para maiores informações acerca desse estudo aqui, acesse o nosso Telegram. Estudo, @estudo_LE_FebTV. Para encontrar todo o conteúdo do estudo, basta você acessar o www.febtv.com.br/estudo-LE. A FebTV, ela disponibiliza 3 oportunidades de estudo das obras básicas do Espiritismo. Esse nosso aqui, Estudando o Livro dos Espíritos, toda segunda-feira, 20 horas. Estudando o Livro dos Médiuns, toda terça-feira, 20 horas. E Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, na quinta-feira, às 21h30. Esse é mais tarde. Pedimos que você apoie a FebTV, por gentileza. Ajude a manter este e outros estudos no ar, acessando febtv.com.br. Nosso próximo estudo é a continuação do tema que nós abordamos hoje nas questões 406 a 412. Leia antes, considere se a sua pergunta já não será respondida ali naquilo que está escrito. Aí isso ajuda muito, tá bem? Obrigado a todos, um grande abraço, obrigado Marcela, Júlio, as nossas intérpretes para Libras, e a você que acompanha de casa, o nosso abraço muito carinhoso, até a semana que vem. Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vem fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FebTV no ar, brilhando luz. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.